Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso LideriCast, o podcast para quem quer ser faixa preta em liderança e gestão estratégica, não só na empresa, mas também na família e na vida pessoal. Aqui nós entendemos que liderança não é um cargo, liderança é um princípio fundamental, é um atributo disponível e necessário a todos nós. Então aqui, em cada episódio, nós fazemos, repetimos e reverberamos um convite, um chamado Lidere. E hoje é um dia muito especial, estamos aqui com um convidado que é um parceiro, um cliente, um amigo, Álvaro Marques, especialista em energia. Álvaro, muito bem-vindo ao nosso LideriCast. Eu que agradeço, Miguel. É um prazer estar aqui conversando com você e poder trocar experiências, né, no que for possível. Legal. Álvaro é CEO da Vix4 Soluções e Energia, uma empresa de consultoria em gestão com foco em soluções em energia. Antes de estar à frente da Vix4, Álvaro atuou na FINDES, a Federação da Indústria, o Senai, e tem uma larga experiência em operações complexas na área de engenharia, na área elétrica especialmente. Tem formação com especialização no ITA. É isso mesmo, Álvaro? Isso. Então tem um currículo muito consistente e uma experiência prática empresarial e de consultoria também muito relevante, o que traz para nós aqui a perspectiva de olhar, Álvaro, para as empresas, né? E falar de energia de uma forma diferente do que talvez convencionalmente nós ouçamos no dia a dia, né? Então eu quero que esse papo nosso aqui seja muito bom para quem vai nos assistir, para quem está assistindo, no sentido de melhorar a gestão das suas empresas pela via da energia. E depois nós vamos falar também um pouquinho da energia na pessoa física, como é que isso funciona. Perfeito. Não é isso, ó? Então eu queria te perguntar, como é que é a sua história, essa jornada sua, como é que é essa sua conexão com o tema energia? Eu queria que você iniciasse aí falando para as pessoas sobre essa sua jornada e como que nessa jornada você veio se tornando mais do que você faz, mas especialista que você é nessa área. Miguel, minha jornada começou em 1983, praticamente, quando eu entrei num projeto com o governo japonês para montar uma escola de instrumentação industrial do Senai. E foi um acordo com o governo. E nós estivemos no Japão, passamos 6 meses e tal, e montamos essa escola. E sempre minha área sempre muito na área de eletrônica. Então já começava por ali. Eu tenho uma formação técnica, depois engenharia elétrica. Eu fiz um MBA em Lean Manufacturing, depois um mestrado em produção lá no ITA. Mas nesse período fiquei uns 8 anos mais ou menos no Senai, dei aula, fui coordenador técnico e tal, depois saí para trabalhar na iniciativa privada. E desde então, de 89 mais ou menos, atuei na iniciativa privada em várias empresas. E depois disso, em 2010, eu estava mais ou menos com a equipe já parando. E aí minha esposa até falou, estou precisando de um engenheiro no Senai. Aí eu entrei no processo seletivo novamente, legal. Passei, só tinha uma vaga, e comecei a atuar nessa área de eficiência energética, legal. E energias renováveis. Então foi bem resumindo bem rapidamente, nós atuamos junto com o pessoal da rede Senai de energia a nível nacional. Tivemos treinamentos com o pessoal da Alemanha, com a GIZ, na parte de energias renováveis. Então fiquei 5 anos nessa parte de consultoria. Depois fui chamado para ser gerente de operações do Senai. Fiquei mais 2 anos lá, depois gerência de produtividade, depois fui para a de tecnologia, depois para a parte de energia. E finalizando esse processo de aprendizado foi quando nós estávamos estudando todo o processo para migração das unidades do SESI e Senai para o Mercado Livre. Isso era uma coisa ainda em 2010, foi de 18, 19 mais ou menos, uns 6 anos atrás. A coisa estava muito incipiente e tal, então eu deixei todo o estudo pronto e saí em 2020. E aí voltei de novo para a iniciativa privada. Então essa tem sido a caminhada nesse processo aí da parte de, começando com eletrônica até chegar na parte de elétrica, legal. Obviamente, e energias renováveis. Legal, história longa, resumida em 1 minuto e meio, muito bem resumida. Né? Agora, eu queria, Álvaro, ir um pouquinho antes, assim, antes da gente, e a gente volta depois para o mercado, para a empresa, para o mercado de energia, mercado cativo, livre, e todas as nuances e as soluções que você, como especialista, enxerga nesse ambiente
de hoje. Mas eu queria ir um pouco lá atrás, porque você me fez pensar que quando eu fui fazer a faculdade de economia, em 2004, né, que eu fiz o vestibular, mas eu era estagiário, eu era office boy, na época o nome era mensageiro, na CEMIG, lá em Minas, em Caratinga. E aí eu lembro que eu encontrei um amigo na rua, ele, vamos lá em Vitória pra gente fazer esse vestibular da UFS, eu vou fazer medicina, vamos fazer lá comigo alguma coisa. Aí eu nem pensava em fazer vestibular fora, né, em universidade. Aí eu falei, vou fazer alguma coisa. Aí eu fui fazer minha inscrição, não tinha internet em casa, computador. Eu fui fazer minha inscrição na CEMIG. E aí eu pedi uma das pessoas lá, eu lembro até hoje, Marco Antônio. Marcão, eu queria fazer minha inscrição no vestibular aí, você pode me ajudar aqui no seu computador? Posso, claro, Miguel. Vem cá, qual o curso que você quer fazer na UFS, né? Aqui na UFS. Eu quero fazer engenharia elétrica. Te contei isso já? Eu acho que você comentou bem por alto. Eu quero fazer engenharia elétrica, né? Me ajuda aí. Ele falou, não, rapaz, não mexe com isso não, engenharia elétrica. Eu sou engenheiro elétrico. E por acaso, fui falar com o engenheiro elétrico. Não mexe com isso não. Faz economia, rapaz. Você é bom você lida com dinheiro nosso aqui de todo mundo. E nós vamos abrir uma cafeteria junto. Você vai fazer economia. Aí eu pensei de economia. Aí eu lembrei um pouco da minha infância, né? Como é que eu lidava. Economia faz sentido, cara. É isso mesmo. Faz a economia para mim. Eu não fiz conta de candidato por vaga, do que eu tinha estudado, nada disso. Fui fazendo, né? E fiz economia e estamos aqui hoje. Mas eu queria ir lá atrás no Álvaro, assim, na infância, né? Assim, na adolescência, juventude. Como que começou assim? O que te levou a começar por esse caminho da engenharia elétrica? Tem uma relação mais íntima aí do Álvaro com a engenharia elétrica? Como é que foi isso? Miguel, é uma coisa realmente interessante, porque eu me lembro muito que eu ganhei um brinquedo, isso talvez com uns 13 anos talvez, um kit chamado Engenheiro Eletrônico. Era basicamente uma madeirinha assim com uns locais que você ia prendendo os componentes, sabe? E tinha os desenhos. Você botava o desenho, você queria, não, vou fazer agora um rádio. Aí tinha todos os componentes a montar. Aquilo me encantou. Meu pai, vendo isso, falou assim, você quer fazer eletrônica? Eu não tinha nem ideia do que era eletrônica. Só via as coisas funcionarem e fazia, né? Aí, tá bom, quero. Então, com 14 anos, eu fui estudar em Minas, em Santa Rita do Sapucaí, e fui fazer a prova de seleção para a Escola Técnica de Eletrônica, né? Fiquei lá um tempo fazendo um cursinho e tal, e depois passei. Nessa época eu estava com hepatite, não sabia, foi engraçado isso, meu irmão também. Foi na viagem que a gente pegou, resumindo. Mas fiz a prova com hepatite. Aí passei e fiquei. Aí meu pai me emancipou, acho que com 14, né? Isso aí. Fiquei 3 anos lá e comecei a fazer o curso de eletrônica. Ela é a melhor escola do Brasil hoje, curso técnico, na época principalmente, era a melhor escola. Hoje acho que continua como uma referência. E a partir dali voltei para fazer estágio, fiz estágio na Vale Rio Doce, na área do CPD, então eu gosto um pouco também dessa parte de computação, e voltei para fazer Inatel. Fiz 3 anos de Inatel, telecomunicações, foi quando fui chamado para participar do projeto com o Senai. Legal. E aí transferi para a UFS, na engenharia elétrica, e daí para frente foi seguindo na eletrônica, e depois meio que se direcionou mais para essa parte de elétrica. Eu vi mercado para isso daí. Então começou com um kitzinho de montagem de rádio, essas coisas, chamado engenheiro eletrônico na época. Era muito legal. Todas as grandes histórias que a gente vê começaram com o início simples assim. Como é que... Eu não sabia desse detalhe. Então, o kit do engenheiro eletrônico foi o que desencadeou ali os acontecimentos para chegarmos até aqui hoje com um grande especialista em energia. Eu falo, Álvaro, que no mercado de energia, assim, tem muita gente falando, tem muitas vozes falando, tem muitos... Especialmente hoje, com a energia solar, muito em voga, né? Então, tem muita gente falando sobre energia, vendendo os produtos e serviços nessa área de energia solar e outros. Mas eu gosto muito de te ouvir porque você foge do raso, ou você foge não, você sai do raso e vai para o mais profundo e para o mais amplo sobre o assunto, né? Então, eu queria começar aqui numa visão empresarial.
Como é que é a sua visão nas empresas hoje, né? Nessa atuação na VIX4, sobre o tema energia? O que você traz para as empresas de reflexão sobre o tema energia? O que você tem para dizer para o nosso público hoje? Miguel, o mercado, de um modo geral, ele tem 3 grupos, vamos chamar assim, né? Que se beneficiam ou que podem se beneficiar da geração de energia própria. Você tem o mercado residencial. Esse é simples, vamos dizer assim, de um modo geral, porque ele pode ser atendido pelos pequenos integradores. É uma solução simplificada, então não tem muito problema. Aí a gente já entra no segundo, vamos dizer assim, grupo, que seria o comercial. Aí já começa a ficar um pouco mais complexo. Tem também o rural, que ficaria mais ou menos junto ali entre o residencial e o comercial, e por último a indústria. Desses 4 grupos, o residencial foi o que mais instalou energia, no caso fotovoltaica. De perto agora, hoje em dia, está o rural, terceiro lugar o comercial e em último a indústria. E por que isso é desse jeito? Bom, primeiro porque o custo de energia aqui no nosso país está muito caro. Sim. E isso está acarretando diversas situações interessantes, que são exatamente por todo mundo colocar nas residências, né, a sua geração própria, está tirando das concessionárias a receita. Só que ela tem uma estrutura para manter. Sim. Então, o que está acontecendo? Os reajustes tarifários estão crescendo muito a componente da concessionária. Você tem uma ideia, o último reajuste da EDP para o segmento A4, que são empresas de maior porte, né, que são atendidas com uma atenção mais elevada, ela teve um reajuste na TUG, que é a componente da concessionária, de quase 50%. Isso impacta muito as empresas. E o que a gente viu? Saindo dessa questão do volume, uma coisa específica, primeiro porque a indústria está muito pouco atendida. As indústrias que estão no Mercado Livre, elas têm uma gestora. Mas a gestora, para elas, é muito mais para trabalhar junto com a Câmara de Compensação de Energia, a CCE, e às vezes vender energia de prazo de tantos em tempos. E o que falta para essas empresas? A gente começou a analisar isso, principalmente no final do ano passado para agora, junto com o conceito utilizando muito a etapa de inteligência artificial. Legal. Identificar que as empresas tratam energia como uma commodity e como um custo simples, e não é. A energia está se transformando num risco muito grande, e que afeta isso, a questão patrimonial e o EBITDA. Então, nesse ponto, é que nós vamos agora trazer para o mercado, isso vai estar saindo provavelmente daqui mais uns 30 dias, né? Estou botando aqui fazendo um spoiler, né? Sim, legal. Spoiler é bom, hein? Essa abordagem que a gente vai trazer para o mercado, né? Que é uma engenharia de diagnóstico energético, tá? Que é chamado EDE, VIX4 EDE, em que a gente tem algumas etapas onde a gente faz um mapa de risco. Identifica dentro da empresa, que não precisa ser necessariamente indústria, mas pode ser um grande comércio, supermercados e tal, e que estão em Mercado Livre, para eles possam avaliar como é que eles estão tratando essa questão do risco de energia, né? Como a gente fala muitas vezes, né, Miguel? A energia em Mercado Livre tem uma questão de volatilidade muito grande de preço. Depende de questões pluviométricas, nível de reservatórios e tal. E a gente tem um estudo que acompanha dos últimos quase 20 anos o nível dos reservatórios. E isso influencia diretamente nos preços. Sim. Né? Na pandemia, quando a gente teve problema de queda de produção, queda de consumo e tal, o nível dos reservatórios deu uma melhorada, se recuperaram. Mas, pelo gráfico, mostra que a gente estar começando outro ciclo de seca. Então, isso pode... E os preços podem subir de novo. Sobem de novo. Isso é risco. Para quem está em Mercado Livre, isso é risco. Tá? Flexibilidade nos contratos. Depois que saiu essa medida provisória, a MP 1300 e 1304, obrigando as empresas a ter uma forma de agir junto com a CCE nos seus contratos de energia, a flexibilidade, que é o que dá margem para a empresa, né, gastar um pouco mais ou menos de energia sem pagar uma multa, tá? Isso reduziu. Então, a flexibilidade reduziu. Tá? Então, elas vão ter que ter uma flexibilidade menor. Então, essa análise da flexibilidade vai ser fundamental para ela não... Tipo assim, eu reduzir minha
sazonalidade varia em 50%, por exemplo. Ela tem que ter algo que dê para ela pelo menos 25% para cima ou para baixo. Sim. Porque se ela conseguir só 10, ela vai ter uma hora que ela vai consumir menos 25, mas vai pagar pelos aquela diferença que está ali. Ou se ela ultrapassar, ela vai para o PLD. No PLD, ela vai pagar pelo preço de liquidação das diferenças, Entendi. que é o preço diário. Então isso é custo. Ou seja, eu tenho um contrato, existe o mercado cativo e Perfeito. o livre. Uhum. Eu tenho um contrato de mercado livre. Então, né, eu acesso contratos com empresas que nos fornecem essa opção na empresa, né? Uhum. Na minha empresa. E aí eu tenho uma flexibilidade. Então, o quanto o meu contrato, o meu consumo pode variar dentro desse contrato sem que eu pague Exatamente. outro preço Isso. fora desse contrato. Então, o contrato garante um valor da minha energia ali. Então, se eu passar desse mínimo e máximo da flexibilidade aqui, eu pago o PLD, que é o preço de liquidação das diferenças, que é um preço diário. Diário. Que ele é volátil, conforme o nível dos reservatórios. Também, é isso? também. Isso Entendi. aí. Uma das variáveis. Então, se eu não gerencio, mesmo que eu esteja no mercado livre de energia na minha empresa, se eu não tiver uma boa gestão desse contrato, se eu não entender bem das variáveis que influenciam nesse mercado, eu posso estar exposto a pagar um preço volátil nesse preço de liquidação diária, se eu não gerenciar bem isso. É isso? Como excelente economista que você acha, já entendeu tudo. Entendi. É isso aí. É porque a gente conversa há muito tempo, né? É muito legal. Muito bom. E essa questão do mercado cativo e o mercado livre, Miguel, o mercado vai se abrir. Né? São. O mercado vai se abrir a partir do ano que vem. A partir desse ano, se eu não me engano, vai para as empresas e a partir do ano que vem para todo mundo. Se abrir, mas você fala em que sentido? Todo mundo vai poder ir para o mercado livre. Entendi. Tá? Mas isso também é um risco. Mercado livre é risco. Não é só coisa boa, né? Não. Nada na vida é só coisa boa. Não. Tem que saber o que fazer. Tá? Mas hoje em dia, falando de mercado cativo, é uma coisa bem simples, né? Porque você tem um valor fixo, acabou, embora está mudando agora, está vindo a tarifa branca, parece que a ANEEL está discutindo para aplicar para todo mundo. É como se fosse um contrato oro-sazonal. Uhum. Né? No residencial, a gente tem uma tarifa só em qualquer horário. Nas empresas, você tem a tarifa ponta e fora ponta, que são bem diferentes. Entendi. Vai vir agora para o residencial. Então a gente vai ter também um custo maior na ponta e outro fora ponta. Ponta é pico. No horário de 6 às 9 da noite. Entendi. Né? Então isso está sendo estudado, eles vão fazer. Isso por quê? Porque fotovoltaico bagunçou, vamos dizer assim, no modo geral, né? Para a gente no bom sentido. Mudou muito o mercado, né? Mudou bastante o mercado. Isso foi mundial. Sim. Então isso está gerando, quer dizer, ainda tem tempo para as pessoas colocarem a sua geração própria. Ah, por que você fala geração própria e não geração fotovoltaica? Porque não existe só essa fonte de geração, não é só a solar. Isso. Tá? Se a pessoa, por exemplo, tem um sítio, e nesse sítio ele tem uma pequena queda d'água, uma coisa qualquer, ele pode gerar energia a partir dessa queda d'água, com as MCAs, microcentral hidrelétrica. Tem usina de 300 watts, de 1K, 1.2, então coisas menores, dependendo do volume e da altura, né, que é proporcional, você pode gerar a sua energia 24 horas por dia, né? Na hidrelétrica. Uma pequena hidrelétricazinha. Então, até as pessoas podem ter isso. Porque você gera num lugar, você tem no mesmo CPF, você acredita no outro lugar. Não tem problema. Isso para as empresas também. Tem empresa já no estado do Espírito Santo que já tem suas próprias PCHs, que é pequena central hidrelétrica. Pequena no nome, mas o volume é grande. Então ela maior já tem do que a micro, né? muito maior. Chega até 30 mega. Sim. Né? Então, essas empresas, elas buscam a sua geração de energia. Esse é um outro ponto fundamental para as empresas não chega a blindar, mas pelo menos reduzir seu risco. Porque se ela tem uma geração própria, por exemplo, de 30%, ela está reduzindo seu custo e a sua variação e o seu risco de variação em 30%. Tá? Isso é muito interessante. Se você fizer uma análise, conectar pontos, não precisa ser especialista em energia para começar a conectar os pontos para depois chamar o especialista em energia. Porque você tem um contexto onde
a energia solar foi sendo muito utilizada no residencial. Eu vou tentar ligar os pontos que você colocou. Isso faz, de forma simplória, o custo de alguém aumentar. Sim. Né? Então, no campo como o residencial foi muito na energia solar, no rural, na empresa, na indústria, de alguma forma, para o lado de cá, você vai ter um efeito. Vai. Com esse efeito, uma empresa que tem muito consumo de energia, mesmo que ela não olhe para a energia como nada mais do que commodity, como um custo simples ali, como você falou, mas ela vai ter um efeito aqui. E se eu for olhar, eu tenho o mercado cativo e o mercado livre, o mais convencionalmente observado. Então, por exemplo, se eu tenho uma indústria, eu posso ter o mercado cativo, livre, e aí eu posso caminhar para a geração própria. Exatamente. Que numa dessas formas de geração própria está a geração fotovoltaica. Perfeito. Não é só ela. Mas aí você vai e faz um estudo, um diagnóstico, você falou do EDE, Isso. né? O diagnóstico de energia da empresa, para você olhar para toda essa conjuntura, se ela souber ligar os pontos, aí agora você vem aqui e fala, peraí, vamos olhar para isso aqui. Como é que está o mercado lá fora, o que você tem aqui, qual o impacto da sua energia, e tem empresas, eu me lembro de um número uma vez, você me falou, uma empresa que tinha um consumo, se eu errar os grandes números, eu não vou errar no efeito. Tinha lá seu consumo anual de 6 milhões e no estudo geraria uma economia de 1 a 2 milhões. Perfeito. Então tinha um efeito com 30% mais ou menos. Ela pegar o consumo dela, 30% dele, ela levar para a geração própria, deixando 70% ali ainda mercado livre, 30% indo para a geração própria, ela gerava uma economia brutal. 25%. 25% no consumo, na despesa geral de energia dela. Né? Perfeito. As empresas precisam ter mais clareza com relação a isso. O que a gente pretende fazer daqui para frente agora, Miguel, é exatamente, com a experiência de já ter feito alguns estudos, é identificar para eles, até para dizer para eles o seguinte, olha, não é o momento de você investir, ou é o momento de investir. Sim. Então, o nosso objetivo é atuar como uma arquitetura de decisão energética, vamos dizer assim. Tá? A gente vai criar um modelo para que ele tenha aquilo ali documentável. O que acontece, a gente viu muito, alguns CFO perguntavam para ele, mas baseado em que você comprou essa energia? Pelo menor preço. Isso é comum, é normal, né? Sim. Mas eles não avaliam as características dos contratos, tá? Então é aquela situação em que, por exemplo, a flexibilidade, né? Então, só para botar um detalhe só, então essa flexibilidade para eles pode ser interessante. Como é que é a previsão da empresa, por exemplo, de crescer? Tem uma empresa grande do norte que ela ia mudar a demanda dela, sair de 2.400 e ia para 3.800. Se a demanda contratada dela ia aumentar tudo isso, o consumo dela também vai aumentar. Então, como é que ela está pensando em trabalhar os contratos? Ela está com um fornecedor só? Tem mais de um fornecedor? Qual é a estratégia de percentual que ela faz para poder trabalhar com fornecedores diferentes? Então, tem muita coisa que não é só uma decisão na geração própria. A decisão de geração própria é um fator dentro de um contexto geral. Entendi. Qual é o contexto geral? O EBITDA. O impacto no EBITDA. Né? Exato. E no patrimônio. No fim do dia é isso. E no patrimônio, por quê? Quando ela faz uma geração própria, ela está aumentando seu patrimônio. Então, isso também é um ponto interessante. Então, esses detalhes é que a gente analisa em cada empresa. Tem uma metodologia para todas, tem um método para poder calcular esse risco que a empresa está. A gente sugere as melhorias para serem feitas, tá? E, quando é o caso, né, a sugestão de implantar a geração própria. Tá? Porque também tem detalhes ali. Ela tem local próprio, não tem, está perto, não está longe, geração local, geração remota. Então, tem muitas variáveis. Muitas variáveis, né? Que, infelizmente, como eu falei no início, as indústrias estão muito pouco assistidas. E quando se fala em indústria, se você vai simplesmente chegar lá para vender uma usina, você vai estar atuando como vendedor de placa. Perfeito. E a indústria não vai aceitar isso, né?
Como é que você está trabalhando com a taxa de desconto? Como é que você está... Como é que você faz isso? Essas pessoas falam muito sobre isso. Você paga isso em tantos anos. Mas baseado em quê? De onde você tirou isso? Sim. Que preço? Como é que é? Você sabe? Então, é uma coisa muito simplificada. Na indústria, ela não aceita isso aí. Tem gente competente lá dentro, às vezes não tem uma experiência de mercado para isso, mas tem gente capaz de entender. Então, Perfeito. a forma de a gente abordar a indústria tem que ser diferente. E é o que a gente vai estar entregando provavelmente daqui uns 30, 35 dias. Vamos estar colocando isso aí no mercado. Quer dizer, é o assunto energia tratado com amplitude, profundidade e clareza, Exato. porque ele é cheio de nuances, então, com muitas nuances, perde clareza. Então, quando o empresário, imagino eu, o industrial, recebe um vendedor de placa lá, alguém que trabalha com esse mercado e faz parte, eu já vi isso, ele tem 10 orçamentos ali na gaveta dele, né? Um fala que é 100, outro que é 200, outro que é 50. Então, tratar o assunto energia na empresa como um insumo estratégico, principalmente na indústria, né? Mas para que se tenha amplitude, profundidade, clareza para se tomar decisões estratégicas que influenciam, como você falou, o EBITDA, que influencia o patrimônio da empresa, que influencia o caixa da empresa, né? Porque assim, isso é muito importante. Além de influenciar o EBITDA, influenciar no patrimônio, influencia o caixa da empresa. E caixa é rei, né? Na empresa, né? E diminui risco, né? Porque risco é algo que às vezes você não está vendo. Né? Mas então você controla o risco invisível muitas vezes para que você tenha melhores números, né? Então quer dizer, no fim do dia você amplia a discussão, aprofunda, clareia para colocar dinheiro no bolso do empresário. Resumindo é isso, né? Perfeito. Se eu for falar mais Basicamente isso daí. Eu só queria complementar uma coisinha muito simples. Sim. A grande diferencial que a Vix4 tem é que a gente não vende nada. Não vende placa, não vende equipamento, nada disso. Muito pelo contrário. A gente auxilia o empresário, né, passando para ele parâmetros e dados do que ele pode buscar no mercado e a gente pode auxiliá-lo na avaliação dessas propostas. Em relação à qualidade de produto, se os números são reais, se não são. Então, como a gente tem a experiência, a gente pode auxiliar exatamente nesse caso. E o produto final, também trazendo mais um spoiler aí, seria um advisor. Legal. Como na parte de energia, né? Em que a gente acompanha a empresa nessas situações em que ela precisa decidir. Então, isso é um processo um pouco mais na frente, depois do diagnóstico, algumas etapas e tal, que a gente pode atuar como advisor da parte de energia dentro das empresas. Isso é interessante, hein? Eu creio que sim, Miguel. Porque você faz um diagnóstico, você mostra valor para o empresário, clareza, como a gente falou antes, que é eu costumo dizer, eu tenho dito ultimamente que o maior ativo que nós temos é consciência. Uhum. Então, alguém que me traz clareza está me dando o maior ativo. Vale mais do que dinheiro. Então, e a clareza que você entrega, você mostra inclusive dinheiro no bolso. Então, depois de um diagnóstico com um tema tão complexo, com uma falta de assistência clara no mercado profissional, intencional e profunda, né? E você funcionar como advisor nas empresas, eu acho que você acaba entregando um valor relevante demais para o empresário e cumprindo de fato, né, o que a Vix4 se propõe e o que você, como cabeça da empresa, como CEO na empresa, tem de mais expertise que falta no mercado, como você falou, não é isso? Essa é uma pesquisa que a gente fez, Miguel. Eu perguntei, né? Utilizando esses recursos de inteligência artificial, a gente ainda não viu uma abordagem dessa forma, sabe? Legal. Eu acho que aqui no Espírito Santo, a abordagem do segmento industrial especificamente é uma abordagem muito customizada, simplesmente de vender produto e tal. Não tem essa análise de risco, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que a indústria precisa e que vai ser muito bem recebido, tenho certeza. Interessante. A gente ultimamente tem conversado muito com fornecedores de equipamentos de todo o país. Hoje mesmo a gente se reuniu com uma do Sul, Santa Catarina, e conversávamos sobre investimento em tecnologia, né? E em linhas de crédito disponíveis no mercado nacional, subsidiadas, incentivadas para financiamento de inovação, né?
Então tem algumas linhas de crédito abaixo da Selic. E se vê muito um movimento muito forte no mercado, também, além do âmbito da inovação, no âmbito da sustentabilidade, né? Crédito de carbono, redução de carbono, energias renováveis também. IREX. Isso. Então, assim, como que você vê essa necessária inteligência empresarial para... Porque se eu estou falando de um insumo, que é a energia, e do efeito no caixa, eu preciso olhar para o caixa, né? Se eu trago para a mesa recursos de investimento no mercado para fazer viabilizar investimentos nessa área de inovação, energia renovável, de eficiência energética, como é que você está vendo esse mercado aí também da disponibilidade de recursos financeiros para irrigar as empresas também nesse assunto? Miguel, você melhor do que ninguém, né? Pela sua experiência, você já passou Band e tudo mais, sabe que toda indústria ela é movida a crédito, certo? Tá. E esse crédito hoje em dia está muito caro, né? Situações específicas. Bem, nesse caso, a possibilidade de você ter recursos com subselic, com taxa subselic, eu acho que é fantástico. Isso pode ajudar muito as empresas a partir de um trabalho do que a gente faz, que é levar para eles dados, subsídios, análise de risco, para eles poderem analisar, para aquelas empresas que valerem a pena, a implantação de projetos de geração própria. Sim. Tá? Isso é fundamental. Esse é um dos pontos que eu vejo hoje que podem, às vezes, segurar investimentos das empresas, porque apesar delas enxergarem tudo isso, as vantagens que tem, questão... apesar das empresas que exportam, por exemplo, elas terem um certificado, aquelas IREX, né? Sim. Reconhecimento e tal, um negócio para eles é muito importante, esses conceitos de SG e tudo mais. Sim. Então, você ter geração própria, fotovoltaica, ou até mesmo uma geração hídrica, para eles isso é muito bom. Então é um diferencial para o mercado, né? Para as empresas, nós temos muito segmento de rochas aqui no estado do Espírito Santo, que é gigantesco, e que pode fazer isso daí. Sim. Mas, com certeza, a questão do financiamento é fundamental. Sim. Se conseguir esses projetos, ou uma linha com um custo mais razoável, né? Porque a TIR de projetos que a gente calculou são sempre acima da Selic. Sim. Estão ainda acima da Selic, né? Mesmo pagando financiamento daquele jeito. Quer dizer, então, o que você está dizendo é o seguinte: agora nós estamos com um ingrediente novo na mesa, né? Sim. A taxa interna de retorno dos projetos de geração própria que você faz, principalmente nas indústrias, ela é acima da Selic. Então, eu tenho um retorno maior do que a Selic. Então, se eu pegar um crédito não tão barato, a operação se paga. Se paga. Quer dizer, você paga num tempo razoável. Sim. Se eu, então, conseguir um crédito mais subsidiado, a taxa interna de retorno e o tempo de retorno vai ser melhor ainda, certo? Perfeito. Então isso é muito importante, porque assim, outro dia eu tive um cliente que ele estava pegando uma linha de crédito pro NAMP para comprar uma máquina. Então ele estava fazendo uma operação de Selic mais 6% ao ano, arredondando. Então a operação, simplificando a conta, 21% ao ano. Simplificando a conta. E o fornecedor da máquina é cadastrado numa linha da FINEP que tem uma taxa de 6% ao ano mais TR. Vamos colocar que dê 8% ao ano. Não. Aí eu fiz uma conta no caso dele. Olha, no financiamento que você está fazendo aqui, você vai pagar mais ou menos... Vamos imaginar a Selic no tempo ficando em média em 12%. Vai ficar 15%, depois cai só... Vamos colocar uma média de 12% nesse período todo aqui. Você vai pagar aqui em torno de uns 510 mil de encargos. Aqui você vai pagar 130 mil de encargos já somando com o serviço de consultoria. Nossa. Indiscutível.
quase que eu falei assim, vamos dobrar a consultoria aqui, pra você aprender A não perder dinheiro. a não perder dinheiro. Né? Porque aí é o mesmo empresário que às vezes está reclamando da Selic, está reclamando do governo, está reclamando da guerra, está reclamando do dólar. Em vez de olhar para dentro e procurar soluções que estão quicando na frente dele para botar dinheiro dentro do caixa. Né? Miguel, eu acho que nesse caso é uma característica de um empresário que vive hoje no Brasil. Perfeito. É o medo do risco. Exatamente. Né? E o que faz a diferença? É o seu trabalho. É informação, né, Aldo? É a informação. É clareza, né? É isso aí. É consciência. É trazer para eles os dados, as informações e a confiança, Miguel, Confiança. que você passa. Exato. Pelo seu histórico, pela pessoa que você é, por tudo que você já fez, pela pessoa. Sim. Então, passe essa confiança. Então, isso é uma coisa que faz uma diferença gigantesca. Uma dobradinha, né? Energia e crédito, né? Isso é fundamental. Coloca dinheiro no bolso do empresário e bota mais. Aliás, assim, como empresário, hoje eu falo muito isso, assim, o meu nível de respeito pelo empresário brasileiro, principalmente, ele subiu muito nos últimos anos a partir do momento em que eu também me tornei empresário full time. Né? Uma coisa é você ser CLT, servidor público e tal. E não tem bom ou ruim, tem a forma de ver a vida, não tem jeito. Uhum. Quando você passa a ser empresário, a compreensão da realidade do empresário aumenta muito, né? Então, eu acho que empresário tem que botar dinheiro no bolso. Porque se não for assim, não faz sentido você correr o risco. Quer dizer, todo investimento que você faz, o retorno é proporcional ao risco. Né? O risco maior, o retorno tende a ser maior. Risco baixo, retorno menor. Então, se eu quero risco baixo, por exemplo, de um concurso ou de um emprego, tudo bem. Risco baixo, retorno compatível com o seu risco. O empresário que assume risco no Brasil tem que ganhar dinheiro. Então, por isso que eu me orgulho muito de ser um canal que busca proporcionar para o empresário um mecanismo para melhorar a sua eficiência financeira. E no fim do dia, precisa olhar para isso, né? Como é que você vê, se tem alguma coisa que você vê nesse aspecto, o lado pessoal do empresário? Assim, porque você tocou num ponto do medo do risco. Né? Como é que você vê isso nas conversas, a indecisão, a dificuldade de dar o passo? E como é que a sua atuação como consultor, como advisor, como orientador, como assessor, dê o nome que for, né? Mas com um papel de orientativo, como é que você vê essa questão de apoiar o empresário a vencer o medo da indecisão, o medo do risco? Como que funciona isso? Miguel, o empresário hoje em dia, ele tem como uma característica, eu acho que eu diria em todos, um conflito constante. Sim. Entre segurança e o quanto arriscar. Sim. Pensando na segurança de família, Perfeito. todos os seus funcionários, porque quem pega um dinheiro e reinveste ou começa um projeto, ele está pegando tudo que ele teria de segurança e colocando no risco para poder tentar ter uma receita maior ou uma segurança de receita maior. Esse é uma característica normal, normal não é, né? Mas vamos dizer assim, é uma característica constante do empresariado. De um modo geral, no mundo inteiro, no Brasil muito mais. Então ele balançar entre a segurança que ele tem que ter para a família e com a empresa, eu acho que esse é o ponto mais difícil que o empresário sempre lida todo dia. E como é que ele consegue reduzir o seu risco, né, na empresa? É buscando apoio, buscando conhecimento, buscando confiança em consultorias, em pessoas que possam trazer para ele uma redução de risco. O risco nunca acaba, né? Por isso que aquele que diz assim, eu vou zerar isso daí, vou fazer isso aqui, não existe. Então, o bom senso, né, sempre tem que prevalecer. E todo consultor precisa dizer para ele o seguinte, eu vou trabalhar para reduzir seu risco. O risco vai sempre existir. Exato. Então, esse empresário que consegue
ouvir, esse empresário que consegue buscar, esse empresário que consegue aprender todo dia, ele tem mais chances de, primeiro, ter sucesso, e segundo, diminuir essa não chega, vamos chamar de luta, né, mas esse embate que existe sempre entre segurança e risco. Que ele tem segurança para a empresa e para a família, para ele, para a casa dele, para a vida pessoal, para o CPF e a empresa, né? Então, eu diria que esse é um conflito muito grande que todo empresário tem. Pensa todo dia. É um risco que ele está sempre pensando nisso. Eu não sei o espectador, mas eu tive uma aula aqui Nós começamos com energia, nós fomos para caixa, fomos para financiamento, conjugando esses fatores. E aí você falou do medo do risco. Eu acho que você tocou num intangível aí, talvez bastante profundo, do conflito, né? Do empresário, de segurança e risco, né? Quanto eu vou pela segurança, quanto eu vou pela ousadia, mas olhando para a empresa, olhando para minha família, olhando para os colaboradores e a família assim como um pilar fundamental, né? Porque a gente tem nas empresas o sustento para nossa família, nas nossas empresas. Eu falo que empresa não pode ser mãe, que só vou lá acessar, né? Mas ela tem que ser como um filho, que você nutre, você investe, mas para gerar frutos, né? Para gerar resultado, para gerar... Mas esse conflito intangível entre segurança e risco diário, né? Diante de um cenário cheio de variáveis, a gente falou isso sobre energia, então você tocou num ponto assim, de ouvir, buscar e aprender, né? Então você me gerou uma reflexão da humildade, assim. Então o empresário numa posição de humildade para ouvir, buscar, aprender, para reduzir esse conflito de segurança e risco, para mitigar risco, para usar mais, para aumentar a segurança, para preservar a caixa, para preservar a EBITDA, lucro, patrimônio, para preservar a empresa, família, colaboradores e para ter sucesso, que você falou que o sucesso está por aí, né? Tá. Então eu acho que assim, eu ia te pedir ao final conselho e dica para o empresário. Para mim já tem aqui uma dica gigante, no sentido de humildade, de ouvir, buscar, aprender, né? E aí traz para nós uma responsabilidade muito grande, né? Você falou antes aqui de confiança, de credibilidade, da importância do papel de quem é consultor, de quem é mentor, de quem é assessor, advisor, seja o nome que for, mas que tem um papel de apoio, de orientação. Então eu estou muito feliz assim de ver o trabalho que você está fazendo e a forma como o trabalho tem se modelado para que você seja de fato uma voz, de novo, com amplitude, com profundidade, com clareza, mas que traz para o empresário, então agora, mais do que EBITDA, patrimônio, caixa, traz segurança, redução de risco, que são ativos intangíveis que tornam a empresa, os colaboradores e a família dele mais seguros, né? Tem 2 pontos que eu queria só abordar, Miguel. É o seguinte: primeiro, você falou numa coisa, eu achei muito interessante essa analogia. A empresa, ela pode ser um filho, como um filho, não como uma mãe. E como é que a gente lida com os filhos, né? Meus já estão crescidos, então já tem 2 netinhos, então o que mais dá prazer a gente? É você formar seu filho, dar a ele capacidade e ele andar sozinho. Pelo crescer, né? Então, se você olhar para uma empresa, você cria uma empresa, faz ela crescer e depois deixa ela andar sozinha. Exato, perfeito. Então, essa analogia é muito interessante. Legal. Que você fez. Legal. Tá? A segunda, eu colocaria que a dificuldade que muitos empresários têm, de forma mais breve, é da participação da família nos seus projetos empresariais. Sim. Essa proximidade nem sempre acontece. Isso às vezes não é bom, tá? Então, o projeto que você tem, e aí eu quero falar um pouquinho do trabalho que você fez e que você já me orientou muito nesse ponto. Legal. É um trabalho extremamente importante, porque abre a gente, a mente da gente,
como eu falei, a gente precisa estar aberto para aprender. Sim. Então, o MVE, o Business, o Soul, todos os produtos que vocês têm, eu acho que eles vão exatamente nesse sentido de fazer as pessoas se tornarem mais conscientes das coisas, né? De quem ele é, participação da família, como é que isso afeta a empresa, como está junto da empresa. Então, eu acho isso fundamental. Eu acho que todo mundo devia passar por isso para poder, assim como eu passei. Continuo aprendendo, a gente sempre tem conversado, então isso é muito importante. Tá? Eu acho que isso é fundamental. Legal. Eu agradeço o feedback aqui, Álvaro, porque assim, é de fato um trabalho, e você nos trouxe isso nesse anterior ponto aqui. A empresa nunca vai ser maior do que o nosso CPF suporta que ela seja, né? Então, se a gente não trabalha o CPF no sentido de humildade, no sentido de ouvir, buscar quem tem, né? Esses dias eu fui num grande mentor meu, fui à casa dele um sábado, nós ficamos o dia inteiro lá, pedir conselho. E eu falei, eu preciso de conselhos. Ele falou, não, você vem aqui em casa, nós vamos almoçar aqui. Aí eu fui lá. E aí você, assim, você precisa ter mentores, você precisa ter quem te apoie, né? Assim, tem assuntos que eu ligo para uma pessoa, tem assuntos que eu ligo para outra pessoa, né? Investimento também, eu faço investimentos relevantes em grandes mentores, assim, em mentorias, mas para isso, né? Para ampliação de consciência. Porque com ampliação de consciência, as ferramentas se tornam suporte para você ir além, né? Mas com a mentalidade fechada, a gente fica dando muito em ponta de faca muitas vezes, não é isso? Tem essas frasezinhas prontas, né, que eu sempre me lembro muito dela. Diz o seguinte, nunca se compare a ninguém. Perfeito. Porque sempre vai ter alguém ou superior ou inferior a você. Exato. Então, exatamente isso. É muito legal. Exatamente isso. Álvaro, muito obrigado. Fiquei muito feliz de estarmos aqui hoje. Eu acho que o tema energia, queria que a gente fechasse, você vai dar um fechamento aí no seguinte sentido, assim. Para o empresário, especialmente. Então, assim, existe o campo residencial, o campo rural, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para o empresário, especialmente para o industrial, sobre como olhar para o insumo energia, o que fazer amanhã, assim, o que ele pode fazer amanhã. Peraí, deixa eu olhar para esse assunto aqui. Mercado cativo, livre, autogeração. E aí você já deixa os seus contatos, né, o seu Instagram, suas redes aí, tanto da VIX4 quanto do Álvaro mesmo, para que as pessoas te sigam e te acompanhem. Como que a pessoa te acha? Mas dá aí a dica de ouro final. O que o empresário industrial faz para ele olhar para esse assunto, para ele melhorar esse assunto, e como é que ele te acha? Miguel, eu que agradeço essa oportunidade. Muito bom, acho que é um prazer sempre conversar com você. Para o empresário hoje em dia, eu diria o seguinte, se ele continua tratando energia como um custo, ele está correndo um risco muito grande. Né? Bom, meus contatos tem da VIX4 e VIX4 Energia no Instagram. Meu pessoal é alvaro.marques.752. Você sabe melhor 754. 754. Você sabe até melhor do que eu. Então é a questão da idade, você sabe como é que é. VIX4 é VIX4, né? VIX4, energia, tudo junto. E o seu Álvaro.Marques 754. 754. Isso. Joga Álvaro Marques lá e vai achar. Procura no meu, vai estar lá. Então, muito bacana, Álvaro. Um episódio rico em liderança e gestão estratégica. Nós falamos de gestão estratégica pela via do insumo energia nas empresas, né? E sobre liderança, eu acho que você nos trouxe aí, abrilhantou muito essa questão de ouvir, buscar, aprender, do conflito de segurança-risco, da questão da família, colaboradores, dessa perspectiva do medo do risco. Então, liderar é ter humildade também para ouvir, para aprender. E você é um cara que eu admiro muito, sempre falo isso, pela postura de aprendiz independente da idade de quem você ouve, da sua idade, e isso se vê na sua postura empresarial e na postura
familiar também, já tive a oportunidade de estar com você e sua família. Sou muito grato por isso. Então, muito obrigado novamente. Que Deus abençoe seus projetos e estaremos juntos na jornada, na sequência dessa jornada. Você que acompanhou o nosso episódio aqui, não se esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar e de se inscrever nesse canal para que você receba os próximos episódios também. Ative aí as notificações, porque aqui nós temos o LideriCast, um episódio, um podcast para quem quer ser de fato faixa preta em gestão, em liderança, na vida empresarial, na vida familiar, a sua vida pessoal, porque liderança aqui não é um cargo, não é a posição que você ocupa, mas é um atributo necessário, é um princípio divino posto para que nós não só observemos, mas nos utilizemos dele para crescer na vida. Então, aqui nós fazemos, repetimos e reverberamos um convite, um chamado. Lidere! Até o próximo episódio. Um grande abraço.